Olá, meu dileto internauta, uma boa noite para você e para toda a sua família. De volta aqui nos estúdios da TV Jaguari mais uma vez para interagir com você e através do site da Jaguari levar ao teu coração uma mensagem extraída da preciosa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muito bem. Lembrando a todos que neste próximo sábado estará saindo uma caravana daqui da cidade de Cosmópolis, indo para a cidade de Cabo Verde, no sul do estado de Minas Gerais. Nós temos uma obra de missões ali e nós estaremos indo para lá no sábado para nós estabelecermos ali uma base missionária, a fim de que, quando tivermos algum missionário para ser enviado, ele faça um estágio ali na cidade de Cabo Verde, no estado de Minas Gerais. Portanto, no próximo sábado, estará saindo uma caravana em direção à cidade de Cabo Verde. E no dia 24, estará acontecendo dois eventos aqui na nossa igreja. Ali na nossa sede, estará acontecendo um seminário de louvor e adoração. Quem estará ministrando este seminário é o saxofonista Fábio Costa. Fábio Costa, ele esteve recentemente ali na nossa igreja e agora ele estará retornando no próximo dia 24 para uma palestra sobre louvor e adoração. Isso acontecerá no nosso templo, ali na rua 25 de dezembro, 627, sendo que a entrada para as dependências do templo estará acontecendo pela rua Tiradentes, porque o nosso templo ele está em construção e a nossa frente, a nossa fachada da frente ainda não está liberada para o acesso ao interior do templo. Então, este acesso estará sendo feito pela rua Tiradentes. Então, dia 24, a partir das 19 horas, estará acontecendo esta palestra sobre louvor e adoração. E no dia 24 também, à noite, às 7 horas da noite, estará acontecendo lá no Jardim de Lourdes o nosso segundo encontro de missões, ali no Jardim de Lourdes, compreendendo ali o setor 1. O setor 1 envolve a congregação do Jardim de Lourdes, da Cidade Alta e também do Jardim São Giovanni. Essas três congregações estarão reunidas no Jardim de Lourdes para este grande encontro de missões. É uma forma de incentivar a obra missionária. No dia 31 de março, é o último sábado do mês de março, haverá um grande culto com a participação do coral angelical. Às 4 da tarde, haverá uma palestra sobre o louvor também. O maestro ali da cidade de Campinas, o maestro da cidade de Campinas, estará aqui em Cosmópolis no dia 31 para dar uma palestra ao nosso coral angelical, aos componentes e a quem se interessar. Uma palestra sobre o louvor. E à noite, este grande culto, contando com a participação de alguns corais que estará nos visitando na noite do dia 31 de março. Portanto, você, meu dileto internauta, é o nosso convidado especial. Esteja conosco, pois será muito importante a sua presença ali para participar.
Neste seminário, nesta palestra do dia 24 sobre louvor e adoração, nós incentivamos principalmente aos irmãos que trabalham na área da regência, aos regentes de conjuntos, de bandas, de corais, círculo de oração, juventude, crianças, adolescentes, enfim. Você é da área da regência? Participe desta palestra, porque é muito importante a gente receber informações na área onde a gente atua. E também, no dia 31, à tarde, você também deverá participar, se você é da área de regência, se você pertence a algum grupo de louvor. É muito importante para que você receba algumas instruções dentro desta área. Às vezes, a dificuldade que se encontra é assim: a pessoa pertence a um grupo, ou ele serve na área do louvor, e às vezes, meu dileto, ele não tem noção até do momento da respiração. Quem trabalha nesta área do louvor, do cântico, às vezes tem a hora certa para você respirar. E às vezes a pessoa não tem essa informação, e aí ele respira fora de hora, e aí dá um problema do desencontro no seu ritmo, sabe assim? O acompanhamento às vezes desencontra o acompanhamento com o seu solo. Então é importante você receber instruções. Ali na nossa igreja, eu trabalho mais na área do ensino. Por exemplo, eu ministro na escola dominical, eu ministro no nosso curso teológico, mas eu estou sempre participando de um seminário, recebendo algumas instruções dentro desta área. Para quê? Para que eu possa me aperfeiçoar, para que eu possa melhorar a minha condição dentro desta área. Então, você que atua na área do louvor, adoração, do cântico, participe desse seminário, participe dessas palestras. É benéfico, isso só vai te ajudar. Portanto, está aí o nosso aviso aos nossos diletos internautas. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo de número 1. Salmo 1. Já que eu estou falando em louvor, em adoração, o livro dos Salmos, nós podemos dizer que os Salmos era o inário do povo hebreu. Era o livro de cânticos do povo hebreu. Esses 150 salmos que nós temos aqui na Palavra de Deus são cânticos compostos por vários autores. Por exemplo, Davi, Asaf, Salomão, Moisés, os filhos de Corá. Então, vários salmistas compuseram esses cânticos que serviam de louvores para o povo hebreu. E eu estou aqui no Salmo 1. O Salmo 1 diz o seguinte: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. E começa assim, olha: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita
de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está aí a leitura do texto bíblico. O Salmo 1, ele é composto de 6 versículos. 6 versículos compõem o Salmo 1, sendo que os primeiros 3 versículos fala dos justos e os outros 3 falam dos ímpios. Neste salmo, nós encontramos estas 2 classes de pessoas, os justos e os ímpios, sendo que esta divisão, isso acompanha toda a nossa vida. Durante o tempo em que nós convivemos nesta terra, a gente tem esses 2 grupos. Nós temos o grupo dos bons, mas existe também o grupo dos maus. Então, essas 2 classes de pessoas, elas estão caminhando aqui nesta terra, paralelamente, lado a lado. Você chega em uma empresa, você vai trabalhar em uma empresa, lá você encontra um operário padrão, mas você encontra também um operário problema. Você está em uma escola estudando, lá tem um aluno muito aplicado, no entanto, existe um aluno que não está nem um pouco preocupado com a matéria, enfim, com o seu futuro, com a sua formatura. Então, são 2 classes de pessoas que em todo o segmento da sociedade elas estão presentes. Mesmo dentro da igreja, você encontra esses 2 tipos de pessoas, não é? Vale a pena agora nós refletirmos e analisarmos a qual grupo nós pertencemos. Qual grupo nós estamos palmilhando ou fazendo parte? Por que é necessário esta reflexão? Por que é necessário parar para se pensar nisso? Porque há sempre uma possibilidade de mudança. Se você palmilha um caminho tortuoso, você não é obrigado a viver a vida toda naquele caminho. Há a possibilidade de você melhorar. Por isso que é bom raciocinar. E se você está no caminho correto, é bom você estar vigilante para que você não escorregue e entre em uma bifurcação perigosa e saia da rota certa. O Salmo 1, nos primeiros 3 versículos, ele fala da bem-aventurança daquele varão, daquele homem. Quando a Bíblia diz aqui bem-aventurado o varão,
Ele está se referindo tanto ao homem quanto à mulher. Serve para ambos os sexos. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A pessoa que observa isso que está dizendo aqui no versículo 1, ele é um bem-aventurado ou uma bem-aventurada. Por quê? Não anda segundo o conselho dos ímpios. Pergunto para o meu dileto internauta: com quem você toma conselho? Quem são as pessoas que servem de modelo para a sua vida? Com quem você possa se aconselhar, com quem você possa partilhar as suas dificuldades, as suas necessidades. Porque há pessoas que desprezam os bons conselheiros. Ele prefere sempre aqueles que têm conselhos maus, ruins. Por incrível que pareça, esta é a verdade. E nós temos exemplos disto na própria Bíblia, na própria Palavra de Deus. O resultado de um mau conselho é desastroso. Um mau conselho pode causar transtornos irreparáveis. O filho do rei Salomão, quando ele começou a reinar, os súditos do reino vieram pedir a ele que ele amenizasse o peso dos impostos que Salomão, seu pai, havia colocado. O povo estava cansado, o povo estava arrastando com o peso dos impostos que Salomão havia colocado. Salomão pesou os impostos sobre o povo, porque ele construiu um grande templo. Havia um grande luxo no seu reinado. E tudo isso custa, tem um custo. Não existe um luxo em uma vida que não tenha o seu preço. Tudo tem o preço. Cada padrão de vida tem o seu preço. E Salomão, para custear o padrão de vida do seu reinado, ele teve que castigar o povo nos impostos, de forma que quando ele morreu, o seu filho Roboão assumiu o trono, e aí o povo veio pedir a Roboão que amenizasse o peso dos impostos. Todas as vezes que tem um novo governo, existem novas expectativas, novas esperanças. Foi justamente o que aconteceu. O que o Roboão fez? Vocês vão embora e daqui 3 dias vocês voltem, que aí eu vou explicar para vocês o meu comportamento. O povo foi embora. E aí o Roboão foi tomar conselho com os anciãos do seu reinado, com os experientes do seu reino, com os abalizados, e perguntou a eles: o que eu respondo ao povo? Os anciãos falaram para ele: olha, se você atender a esse povo e você diminuir um pouco o peso dos impostos desse povo, eles irão te servir todo o tempo da sua vida. Então atenda ao povo e alivia um pouquinho o seu jugo. Ele saiu dali e foi se aconselhar
com os inexperientes. Nós não podemos desprezar a voz da experiência. A igreja, ela é composta de jovens e também de adultos, anciãos. Nós precisamos da força jovem, mas precisamos da experiência dos anciãos. São duas coisas que devem estar unidas, paralelas, para que haja sucesso. E aí o Roboão foi consultar os jovens, os inexperientes, e aí eles deram o seguinte conselho para Roboão: você diga ao povo que o teu dedo mínimo é mais pesado do que os lombos do seu pai. Você diga ao povo que o seu pai castigou-os com açoites. Você irá castigá-los com escorpiões. Ao terceiro dia, o povo voltou para receber a resposta do seu pedido. E aí, o Roboão, no seu trono, disse: olhem, o meu dedo mínimo é mais pesado do que os lombos do meu pai. Meu pai castigou vocês com açoites. Eu vou castigá-los com escorpiões. Isto entristeceu o povo, aborreceu o povo, e o povo saiu dali entristecidos, sem esperança. Sabe o resultado desse conselho? Sabe o resultado desse comportamento? Foi um racha. O reino que até então era unido, agora houve um racha naquele reinado. 10 tribos formaram o reino do norte e 2 tribos formaram o reino do sul. E dali para frente, a monarquia nunca mais foi a mesma. Tudo por causa de um comportamento errado. Tudo por causa de um comportamento infantil. Um comportamento assim, equivocado. Muito bem. Eu acabo de receber aqui uma mensagem de Gelson da Olho. Diz o seguinte: parabéns, pastor Virgílio. Gosto muito de seu programa. Que seu programa continue sempre aqui. Agradeço a participação do senhor Gelson da Olho aqui na nossa programação e quero dizer a ele que nós estaremos sempre prontos para fazermos o melhor. Queremos apresentar o melhor e pode contar conosco, nós estaremos aqui sempre procurando fazer o melhor. Não vou fazer como fez o Roboão, filho de Salomão. Vou procurar palmilhar a trilha correta para que tenhamos sucesso. Então vocês viram aí, a partir daquela decisão do rei Roboão, a monarquia sofreu um baque, sofreu um impacto negativo, tudo por causa de maus conselhos. Se Roboão tivesse atentado para a voz da experiência, para os anciãos que deram-lhe um conselho sábio, ele teria se fortalecido no seu reino e teria tido muito sucesso. Porém, preferiu aceitar um conselho
perigoso. Então aqui está dizendo aqui, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meu dileto internauta, analise as pessoas com quem você vai se aconselhar. Nem se detém no caminho dos pecadores. Qual é o caminho que você está palmilhando? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quais são as pessoas que fazem parte do seu dia a dia? Quais são as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades? É bom a gente olhar isto. Olha o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que vai acontecer? Versículo 3. Será como a árvore plantada, olha que maravilha, junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Até o versículo 3, falei do justo. Ficam os 3 versículos que vai falar dos ímpios, mas a nossa hora já encerra e eu quero por aqui terminar as minhas palavras. Mas, meu dileto internauta, pense nisso que eu acabei de falar aqui. Se você tiver a sua Bíblia, leia o Salmo 1 e atenha-se bem aos 3 primeiros versículos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar a nossa programação agora e eu quero fazer uma oração por você e por toda a sua família. Eu quero agradecer aqui a participação do senhor Gelson da Óleo aqui na nossa programação através da sua mensagem. E agradecer muito ao nosso o nosso operador aqui do áudio, enfim, que contribui para nós levarmos o nosso programa ao ar. Às vezes você me vê aqui no vídeo, me ouve, mas nada disso aconteceria se o Ismael não estivesse operando com eficiência aqui, os botões aqui da Jaguari. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por estar aqui nos estúdios da Jaguari, levando ao ar esta programação. Quero te pedir agora bênção, Senhor, em favor de todos os nossos internautas, aqueles que estão ao vivo e aqueles que, porventura, nos verão pelo vídeo em uma outra oportunidade. Seja a tua bênção sobre cada um e também sobre a família de cada um. Também por esta emissora, pela sua diretoria, pelo seu quadro de funcionários, pelos programadores. Seja a tua bênção sobre esta casa, Senhor. É o que eu te suplico e te rogo em nome de Jesus. Amém. Meu dileto internauta, volte a estar comigo na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir.